Graça e paz, povo de Deus abençoado, Shalom. Que a graça do nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, seja com todos vocês que estão assistindo pela manhã, ou à tarde, à noite, à madrugada, este vídeo. Que você seja abençoado pelo Criador, pelo Mestre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse que vos fala é Josenilton Santos, do canal Nilton Servo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos mais para uma mensagem de Deus para a tua vida. Amém? Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Glória a Deus. Efésios capítulo de número 5. A partir do versículo de número 18, diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A parte B diz o quê? Mas enchei-vos do Espírito. Meus amados, esse texto, o apóstolo Paulo, ele está instruindo a igreja de Éfeso a não se embriagar com vinho em que há contenda. O mesmo apóstolo Paulo, ele está instruindo a igreja a não se contaminar com as coisas do mundo. A igreja de Éfeso era uma igreja que ela tinha uma unção tremenda, era uma igreja avivada, era uma igreja que ajudava muito na obra do Senhor, que evangelizava, era uma igreja destemida. Mas os anos se passam e os irmãos dessa igreja, eles acabam se sucumbindo pelos prazeres da época. A cidade de Éfeso era uma cidade muito conhecida na sua época, porque era uma cidade que o apóstolo Paulo, durante a sua terceira viagem missionária, ele passou durante essa cidade e durou por quase cerca de 3 anos o apóstolo Paulo, ele ensinando e ministrando nessa cidade. Só que ali em Éfeso, como está descrito lá em Atos capítulo de número 19, a partir do versículo 1 ao 20, essa cidade, ela se tornou um centro importante para o trabalho cristão. Ela situava na província romana, que fica ali próximo à Ásia, na região que hoje, nos dias de hoje, ela faz parte da Turquia. Essa epístola aos Efésios, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo durante a prisão dele. Só que por meio de um obreiro por nome Tíquico, isso mesmo, Tíquico, foi um obreiro fiel do apóstolo Paulo. E no momento que o apóstolo Paulo ele está preso, Tíquico era que passava as informações da igreja para o apóstolo. Ora, essa igreja era uma igreja que evangelizava, essa igreja era uma igreja que pregava, que ministrava a palavra de Deus, que era destemida, mas a igreja ela se sucumbiu pelos prazeres da sua época. Quem dominava ali era Diana, que era a deusa da época. E muitos dos discípulos, ou melhor dizendo, muitos dos irmãos daquela igreja, acabaram se desviando, acabaram se afastando da fé.
E no capítulo de número 5, versículo 18, o apóstolo Paulo ele chega a instruir a igreja, para a igreja não vos se embriagar com vinho que a contenda, mas que se enchesse do Espírito Santo. Que a igreja não se embriagasse com as coisas do mundo, mas que fosse cheios do Espírito Santo. É porque, meus amados, vocês que estão me assistindo, eu não sei se é pela manhã, à tarde, à noite, de madrugada, mas vocês que vão me assistir através desse vídeo, não se embriaga com as coisas deste mundo. O sistema, ele quer impor em nós algo que nós temos que ficar paralisados e não servir a Deus na sua essência, porque nós temos que voltar às veredas antigas. O que é o que o salmista Davi diz? Bem-aventurados que trilham o caminho reto e andam na lei do Senhor. E tudo que o inimigo quer é que nós nos afastemos da palavra de Deus. Aí Tíquico, esse obreiro fiel, ele vai até a prisão, passar as informações para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, por meio de cartas, epístolas, eles escreve dizendo: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós temos que encher do Espírito Santo, meu amado. Nós temos que transbordar do Espírito Santo. E quero dizer que vai vir um avivamento espiritual para você que está vendo esse vídeo. Deus vai derramar um avivamento espiritual na tua vida. Deus vai lhe encher, vai lhe transbordar novamente, porque o que Ele quer é que nós nos enchemos do seu Espírito Santo. Nós não devemos se embriagar com as coisas do mundo, porque a mídia, o sistema, eles querem nos embriagar. Eles querem que nós ficamos prostrados diante a eles e que nós não venhamos servir ao Deus vivo, poderoso e fiel. Não se embriaga com as coisas deste mundo, porque maior é o que está conosco. Amém, meus amados? Então o apóstolo Paulo, ele traz essa palavra para os irmãos. Não vos embriagar com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ora, aqueles irmãos eram cheios do Espírito Santo, mas essa igreja, ela se afastou dos caminhos do Senhor. Olha que Apocalipse, capítulo de número 2, vai dizer dessa igreja. Olha o testemunho que Deus dá para essa igreja. Apocalipse, capítulo de número 2, vai dizer assim. Glória a Deus. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas, aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportar provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Foi aqui o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Eles abandonaram o primeiro amor. Versículo de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta às práticas das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei o teu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quem lhe disse que está tudo acabado?